Você está ciente de que banhar-se em horários específicos pode representar um risco à vida de indivíduos com mais de 70 anos? De fato, eu também desconhecia até ouvir uma narrativa que me levou a reconsiderar diversas questões. Era uma mulher vigorosa, de 75 anos, repleta de vitalidade. Residiu nas proximidades, constantemente sorridente. Um dia, foi tomar banho, como fazia diariamente, e nunca mais saiu do banheiro. Consideramos que o perigo reside apenas em escadas badly construídas e calçadas danificadas, mas existem riscos ocultos em locais comuns, até mesmo no chuveiro. Conversei com um médico altamente experiente, com mais de 100 anos de vida e milhões de pacientes atendidos, e compreendi a magnitude do problema. Ele afirmou explicitamente: o corpo possui horários específicos para todas as funções, incluso para a higiene pessoal. Antes de compartilhar o que este médico de 102 anos me revelou, peço que curta o vídeo e informe nos comentários sua localização ao assisti-lo. Eu sempre aprecio observar até onde essas discussões progridem. Agora, o que você está prestes a descobrir pode preservar a sua vida ou a de alguém que você estima. Se eu fosse você, não desconsideraria isso, pois quando um médico centenário, que já testemunhou inúmeras situações, me relatou os riscos de tomar banho em horários inadequados, fiquei atônito. Não era uma conversa trivial, mas sim uma questão séria, fundamentada em décadas de experiência e pesquisas que, surpreendentemente, muitos desconhecem. A realidade é que há um risco oculto no banheiro durante os primeiros momentos do dia. Um risco que a maioria de nós, que já ultrapassou os 65 anos, nem sequer considera. O mais intrigante é que quase ninguém menciona isso. Nem o rádio, nem a televisão, nem as unidades de saúde, mas os dados estão disponíveis. Aquele que busca, encontra. De acordo com este médico experiente, respaldado por pesquisas de renomadas universidades como Harvard e institutos de gerontologia, o corpo do idoso opera como um relógio delicado. Ele apresenta flutuações ao longo do dia que afetam diversos aspectos, desde o humor até a pressão arterial. Qualquer erro com este relógio pode resultar em um colapso silencioso. Amanhã, ao amanhecer, este é um período em que o corpo ainda está se reestruturando. A circulação é lenta, o cérebro está levemente sonolento e o coração, que operou em um ritmo reduzido durante a noite, requer tempo para restabelecer seu compasso. É precisamente nesse ponto que reside o risco. A maioria das pessoas levanta e imediatamente dirige-se ao chuveiro. O corpo ainda se encontra em processo de despertar, mas a água quente e o vapor compelem o sistema a operar instantaneamente, assemelhando-se a alguém que liga o motor do carro e imediatamente acelera ao máximo. Este é um dos principais fatores de acidentes domésticos fatais entre idosos, especialmente quedas, síncopes, AVCs e até paradas cardíacas. O mais grave é que muitos desses casos são classificados como morte natural, quando na realidade resultaram de um hábito inadequado. Conhece aquele provérbio: o que os olhos não percebem, o coração não experimenta. Portanto, frequentemente, o que ignoramos é precisamente o que pode nos prejudicar. Por que ninguém discute isso? Porque aparenta ser algo trivial, insignificante. Quem poderia conceber que o momento do banho poderia ser tão crucial? No entanto, como afirma o erudito centenário, a saúde reside nos pormenores que a urgência ignora. Ele me esclareceu que, à medida que o corpo envelhece, perde parcialmente a capacidade de responder rapidamente a estímulos externos. A variação de temperatura, o movimento abrupto, o choque da água quente no corpo frio, a facilidade com que os jovens lidam com essas questões pode representar um gatilho perigoso. Esse risco não se limita apenas à força física ou à idade dos ossos. Está relacionado ao relógio biológico, que requer tempo e atenção para operar adequadamente. E isso, meus amigos, ninguém ensina ao nos aposentarmos. Portanto, optei por compartilhar o que aprendi, pois se este aviso já salvou uma vida, já foi recompensador. E ao mencionar a salvação, permita-me compartilhar uma narrativa verídica que me impactou profundamente. Uma daquelas que permanece na memória. A senhora Hilda, com 75 anos, é uma mulher que se apresenta sempre bem arrumada,
vibrante e com a sabedoria de quem já vivenciou muito, mas ainda possui um desejo insaciável de aprender. Um dia, ela me informou que havia enfrentado um pequeno susto, como ela mesma o denominou. Não houve consequências sérias, graças a Deus, mas foi suficiente para alterar um hábito antigo que ela preservava desde a juventude. Ela frequentemente se banhava no mesmo horário. Ela afirmava que se sentia mais disposta, mas começou a notar que, ultimamente, experimentava episódios de tontura ocasionalmente. Uma fraqueza súbita, uma sensação de frio peculiar ascendendo pela coluna. Não ocorria com frequência, mas era suficiente para suscitar sua desconfiança. Durante uma consulta de rotina, ela mencionou ao médico que possui 100 anos e olhos que percebem que os outros não conseguem observar. Ele escutou atentamente, formulou algumas perguntas simples e afirmou, com a serenidade de alguém que já viveu mais de um século, você apenas precisa modificar um pequeno aspecto da sua rotina. Um detalhe que, embora pareça insignificante, impacta significativamente a sua idade. Ele não prescreveu novos medicamentos nem dietas. Solicitou que ela alterasse o horário do banho e elucidou, com sua habitual calma, a importância dessa mudança. A senhora Hilda, que sempre foi obstinada com orgulho, desta vez decidiu escutar. Desde então, o desconforto desapareceu. Ela própria narra, rindo. Se alguém me tivesse informado anteriormente, eu teria evitado considerável apreensão. Hoje compreendo que há um momento apropriado para cada coisa, inclusive para se molhar, e deseja saber. Foi ao ouvir essa narrativa que minha curiosidade foi despertada. Qual é o risco associado ao banho naquele horário que ela costumava? Por que isso nos afeta tanto após os 70 anos? Há, de fato, um intervalo de horário que pode ser o verdadeiro campo minado para aqueles que já ultrapassaram os 65 anos. Refiro-me ao intervalo entre 4 e 8 horas da manhã. É durante este período que nosso corpo ainda está despertando. E isso não é meramente uma expressão. A ciência demonstra que, durante este período, ocorrem diversas alterações internas. A pressão arterial aumenta rapidamente, e o sangue torna-se mais viscoso devido à desidratação noturna. O coração inicia um batimento mais vigoroso, simultaneamente. O problema reside no fato de que, ao contrário de um jovem que responde rapidamente, o organismo do idoso leva mais tempo para restabelecer o equilíbrio. Se, nesse momento, ele for exposto a um banho quente, repleto de vapor e agitação, o risco de tontura, queda ou até desmaio aumenta significativamente. Pesquisadores de instituições renomadas, como Harvard, já publicaram estudos demonstrando que uma significativa proporção de acidentes domésticos entre idosos ocorre durante as manhãs, especialmente do banheiro. Além disso, não estamos considerando banhos frios ou acidentes por imprudência. Estamos nos referindo exclusivamente ao corpo e à fisiologia. O médico experiente que atendeu milhares de pacientes ao longo da vida tende a explicar de maneira bastante clara. Durante a madrugada até o início da manhã, o corpo permanece em molde de economia de energia. Forçar uma reação rápida é análogo a tentar correr com um motor frio. É suscetível a falhas. Ele não expressa isso por mera suposição. É a combinação de décadas de observação com conhecimento. De acordo com ele, foi nesse período que atendeu com maior frequência casos de quedas no banheiro, desmaios inexplicáveis e crises de pressão que surgiam repentinamente. É interessante notar que essas situações frequentemente não estão relacionadas ao ato do banho em si. As famílias acreditam que a causa foi a idade, a fragilidade cardíaca ou até mesmo o infortúnio. No entanto, a realidade é que o banho excessivamente precoce pode ter sido o catalisador, o estupim silencioso de um evento que poderia ter sido prevenido. Certamente, cada corpo é único, mas o aviso é legítimo e a prevenção é sempre a melhor solução. A própria Dona Hilda, após alterar seus hábitos, sentiu-se mais disposta e estável ao longo do dia. Ela proferiu uma declaração que permaneceu comigo. Não é que eu fosse fraca, mas que eu estava exigindo demais do meu corpo, no momento inadequado. Essa frase me levou a refletir. Quantos de nós estamos sobrecarregando o corpo nos momentos em que ele mais necessita de tranquilidade?
Agora que você está ciente do período mais crítico, no próximo segmento, explicarei por como a temperatura e a pressão arterial são tão significativas nesse contexto. A troca de calor entre o corpo e a água, embora comum, pode ser mais arriscada do que aparenta. Agora que você está ciente do horário mais perigoso para banhar-se, é crucial compreender o porquê. Tudo se inicia com uma percepção que experimentamos diariamente, mas raramente consideramos: a temperatura corporal. Observe que, durante a noite, nosso organismo experimenta uma desaceleração. O coração reduz sua frequência, a circulação torna-se mais lenta e a temperatura corporal diminui naturalmente. Isso é um fenômeno normal, inerente ao nosso estado de repouso. É como se o corpo se acomodasse e proclamasse: agora, permita-me cuidar de mim. Contudo, ao despertar, ele permanece nesse estado de lentidão, e é aí que reside o problema. Ao sair da cama diretamente para o chuveiro quente, o corpo experimenta um choque. Este contraste entre a temperatura fria do corpo e a água quente provoca um desajuste nos vasos sanguíneos, que se dilatam rapidamente. O sangue, já mais viscoso devido à desidratação noturna, precisa circular com maior intensidade, o que pode resultar em uma queda abrupta da pressão arterial. É dessa forma que se manifestam as vertigens, náuseas e até desmaios no banheiro. Agravando a situação, se o banho for excessivamente quente, com o vapor que embaça até o espelho. O calor intenso em um ambiente confinado acelera ainda mais os batimentos cardíacos e obriga o corpo a reagir rapidamente. Para um organismo mais jovem, isso é frequentemente ignorado. Após os 65 ou 70 anos, cada reação demanda maior esforço do coração, da circulação e do cérebro. É análogo a tentar correr uma maratona sem aquecimento. O corpo não dispõe de tempo para se preparar. Ademais, muitas pessoas já despertam com a pressão arterial instável, especialmente aquelas que fazem uso de medicação para tal. O corpo ainda está sob tensão. Se você combinar isso com um banho quente logo pela manhã, pode resultar em um acidente. O mais intrigante é que o corpo sinaliza. A pele se arrepia, a cabeça apresenta leve tontura, a respiração se acelera, mas ignoramos esses sinais. Atribuímos tudo à idade, ao cansaço ou à preguiça matinal, acostumando-nos a viver com essas manifestações, sem perceber que o corpo clama por assistência. A realidade é que o corpo comunica-se de maneira significativa, mas frequentemente negligenciamos essa comunicação. Portanto, é fundamental respeitar o ritmo do organismo. Ao despertar, o mais aconselhável é fazer uma pausa, ingerir um copo de água em temperatura ambiente, realizar alongamentos leves, caminhar lentamente pela casa e aguardar que o corpo se dispere antes de submetê-la ao calor do chuveiro. Ao tomar banho, prefiro água morna, evitando temperaturas extremas. A intenção é proporcionar um aquecimento suave, sem causar desconforto. Em dias frios, é aconselhável aquecer o banheiro previamente. Um ambiente mais acolhedor facilita a adaptação do corpo. Esses cuidados são fundamentais para a verdadeira prevenção. A saúde não se define pela mera ausência de enfermidades, mas sim pelo equilíbrio. Este equilíbrio se estabelece quando aprendemos a cooperar com o corpo, em vez de confrontá-lo. É imperativo abordar um assunto de grande relevância. Os medicamentos que muitos idosos ingerem pela manhã podem interagir negativamente com o momento do banho. Como evitar esse equívoco frequente, porém facilmente corrigível? Muitas pessoas acordam, tomam seus medicamentos, em seguida, dirigem-se ao banho. À primeira vista, parece um início de dia ordinário, não é? Contudo, essa rotina aparentemente simples pode ser mais arriscada do que se supõe, especialmente para aqueles que utilizam medicamentos para hipertensão, condições cardíacas ou problemas circulatórios. Permita-me ser claro: ao ingerir um medicamento, seu efeito não é imediato. O organismo necessita de um período para digerir, absorver e distribuir, por meio do sangue, o composto. No caso dos fármacos antihipertensivos, por exemplo, o efeito inicia-se entre 30 minutos e 2 horas após a ingestão do comprimido. Agora, visualize a situação. Você desperta, ingere o medicamento, em menos de 10 minutos, encontra-se sob o chuveiro quente.
O corpo ainda está assimilando o despertar. A circulação permanece lenta, e o medicamento inicia a redução da pressão arterial. Coincidentemente, quando a água quente já está promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e exigindo maior esforço do coração. Consequentemente, o risco de uma queda excessiva da pressão é extremamente elevado. Esse tipo de descenso abrupto pode resultar em tontura, visão turva, mal-estar ou até desmaio. No banheiro, com o piso úmido e escassas possibilidades de ser ouvido, as repercussões podem ser graves. Ademais, é importante notar que muitos desses medicamentos possuem um efeito cumulativo. Assim, se administrados diariamente no mesmo horário, o impacto se intensifica. Em determinados dias, o organismo pode demonstrar maior tolerância, enquanto em outros, pode ser mais sensível. A eficácia da rotina depende do sono, da alimentação e da hidratação. Isso implica que uma mesma rotina pode ser benéfica em uma semana e prejudicial na seguinte. A boa notícia é que é possível corrigir isso com ações simples. Aqui estão algumas dicas práticas. Aguarde pelo menos 1,5 a 2 horas após a ingestão do medicamento antes de tomar banho. Esse intervalo facilita a absorção do medicamento pelo organismo e a estabilização da pressão arterial. NC. Hidratação é fundamental. Permaneça sentado por um momento. Realize movimentos corporais de maneira gradual. Evite levantar-se abruptamente ou engajar-se imediatamente em atividades que demandem esforço físico. Consulte seu médico ou farmacêutico. Descreva sua rotina. Indague sobre possíveis ajustes mais eficazes nos horários da medicação. Às vezes, alterações sutis na rotina horária podem ter um impacto significativo. Registre suas sensações. Se notar tontura recorrente após o banho matinal, mesmo em dias quentes, isso pode indicar que seu organismo está reagindo à interação entre medicação e calor. Essas são medidas que não implicam custo, mas oferecem considerável prevenção. Acostumamo-nos a acreditar que a administração correta do medicamento é suficiente, mas o modo e o momento de sua ingestão também são cruciais. O corpo opera como uma orquestra. Se um instrumento toca fora de tempo, desarmoniza todo o conjunto. Além do horário, 2 fatores adicionais, quando combinados, elevam o risco de incidentes matinais, a desidratação e os problemas visuais nas primeiras horas do dia. Observe como a correção desses aspectos pode aprimorar sua segurança ao despertar. Iniciaremos com a desidratação. Durante a noite, permanecemos várias horas sem a ingestão de líquidos. Mesmo sem suor ou atividade física, o corpo perde água naturalmente através da respiração, urina e transpiração leve. Ao acordar, todos nós estamos ligeiramente desidratados, especialmente aqueles que ultrapassaram os 65 anos. A água no organismo assemelha-se ao óleo em um motor automotivo. Sua escassez dificulta o funcionamento adequado. A circulação sanguínea torna-se mais lenta, a pressão arterial pode diminuir e o cérebro recebe menos oxigênio. Isso resulta na familiar sensação de vertigem ao levantar-se da cama. Essa leve tontura, embora pareça inofensiva, é responsável por tropeços e quedas. No banheiro, isso pode ser excessivamente arriscado. Portanto, a primeira ação ao despertar deve ser ingerir um copo de água em temperatura ambiente, antes de consumir café, chá ou medicamentos. Essa prática auxilia na ativação da circulação, na preparação do corpo e na diminuição do risco de vertigem. É um hábito simples, porém impactante. Agora, abordemos a visão. Com o tempo, nossa percepção visual torna-se mais sensível à luminosidade e ao foco. Pela manhã, especialmente em dias nublados ou em ambientes sombrios, os olhos demoram mais a se adaptar. Assim, nos primeiros minutos do dia, a capacidade visual é significativamente reduzida. No banheiro, isso pode representar um inconveniente. Um tapete desalinhado, um piso escorregadio e o canto de um armário podem constituir obstáculos. Se os óculos estiverem no criado mudo, a probabilidade de desequilíbrio aumenta consideravelmente. Ademais, muitos optam por não acender a luz para não perturbar o parceiro ou por acreditarem conhecer o trajeto de olhos fechados. No entanto,
o corpo se transforma e a confiança excessiva pode resultar em um equívoco. Apresento algumas recomendações práticas. Mantenha uma luz noturna acesa, no corredor e no banheiro. Essas pequenas luzes auxiliam na orientação visual, sem causar incômodo. Tenha seus óculos sempre à mão. Ao se levantar, coloque os óculos antes de sair do quarto. Evite apressar-se. Ao acordar, permaneça sentado na cama por alguns minutos e respire profundamente. Perceba a condição do seu corpo. Levante-se com cautela. Hidratar-se antes de qualquer atividade é essencial. Você notará a diferença em poucos dias. Esses cuidados, embora simples, exercem um impacto direto em nossa segurança. Muitas quedas ocorrem devido a breves momentos de distração ou a hábitos automáticos que nunca foram analisados. Agora, considere o seguinte: você desperta cedo, dirige-se imediatamente ao banho, experimenta uma vertigem e desmaia. O que ocorre a seguir depende de um aspecto que poucos ponderam: a hora do dia. Se for no meio da manhã ou da tarde, há uma probabilidade maior de que alguém esteja nas proximidades. Ouça um ruído, perceba sua ausência e bata a porta. Contudo, se for muito cedo, ainda é escuro, enquanto a casa repousa, os minutos se transformam em horas. Surge, então, um conceito que muitos médicos denominam de hora de ouro. Este intervalo é o período subsequente a uma queda ou acidente em que a assistência rápida pode ser crucial. É quando o corpo ainda busca restabelecer seu equilíbrio, quando o sangramento pode ser controlado, a hipotermia evitada e a vida preservada. Contudo, se ninguém se atenta a isso, essa janela se fecha, aumentando os riscos. No interior do banheiro, úmido e frio, o corpo inicia uma rápida perda de calor. Isso é aplicável até mesmo em cidades quentes, pois o piso, o ar e a água estagnada podem induzir a hipotermia, uma diminuição significativa da temperatura corporal. Em indivíduos idosos, esse fenômeno pode ocorrer mais rapidamente do que se supõe. O corpo esfria, os músculos se contraem, e a circulação se torna ainda mais lenta. Em breve, a pessoa pode entrar em um estado de confusão mental, incapaz de solicitar ajuda ou até mesmo perder a consciência. Conheci o relato de um homem que escorregou no banheiro às 6 da manhã. Ele residia com a esposa, que só despertava após as 8. Ele permaneceu 2 horas no solo, ensopado, exposto ao frio e sem energia para se erguer. Foi encontrado já tremendo, apresentando evidências claras de hipotermia. Felizmente, recuperou-se, mas os dias subsequentes foram desafiadores. Sofreu com dores corporais, insegurança e temor de ficar sozinho novamente. Essa é outra consequência invisível: o impacto emocional. Um acidente dessa natureza, mesmo na ausência de fraturas, pode provocar medo, ansiedade e até depressão. Muitos idosos, após um evento traumático, tendem a evitar o banho, tornando-se reclusos, o que impacta negativamente sua autoestima e qualidade de vida. Tudo isso se origina de um simples aspecto: o horário. Por essa razão, muitas pessoas têm enfatizado a necessidade de reavaliar a rotina matinal. A prevenção é superior à recuperação. Não é necessário realizar mudanças drásticas. Basta ajustar o ritmo, observar os sinais e estabelecer um ambiente mais seguro. Após considerar isso, você pode se questionar: o que posso fazer para me proteger sem depender de terceiros? A resposta é mais abrangente do que se imagina. Costumamos acreditar que a segurança é onerosa, complexa ou que requer mudanças significativas. No entanto, são os pequenos ajustes que proporcionam os maiores resultados. Isso é ainda mais evidente quando respeitamos o tempo do corpo e compreendemos que ele anseia por uma oportunidade de operar com mais tranquilidade. Vamos às medidas práticas. Primeiro, selecione o horário mais adequado para o banho. Evite o intervalo entre 4 e 8 da manhã. O momento ideal para tomar banho é entre 10 e meio-dia. Quando o corpo já está desperto, a pressão arterial se encontra mais estável e o organismo teve uma oportunidade de se hidratar, movimentar e ajustar. Ademais, hidrate-se antes de qualquer outra atividade. Consuma um copo de água imediatamente ao acordar, antes mesmo do café ou da medicação. Isso contribui para a fluidificação do sangue, aprimora a circulação
e diminui os riscos de vertigem. Em terceiro lugar, instale dispositivos de segurança no banheiro. Barras fixas próximas ao chuveiro e ao vaso sanitário são essenciais. Não confie apenas na sorte até o presente momento. Segurança é uma questão de prevenção, não de acaso. Em quarto lugar, utilize tapetes antiderrapantes e calçados adequados. Evite chino solto ou superfície escorregadia. Um tapete emborrachado e sandálias com boa aderência podem prevenir acidentes triviais. Ilumine adequadamente o trajeto. Instale luzes noturnas automáticas no corredor, quarto e banheiro. Existem modelos que operam com sensor de movimento e consomem mínima energia. Isso previne tropeços e auxilia na orientação ao despertar. Reserve um intervalo entre a administração do medicamento e o banho. Aguarde, no mínimo, de 1h30 a 2 horas após a ingestão de medicamentos, especialmente aqueles relacionados à pressão arterial ou à circulação, antes de entrar no chuveiro. Informe alguém sobre sua rotina, que pode ser um filho, um vizinho de confiança ou uma amiga. Estabeleça um horário fixo para a comunicação. Isso estabelece uma rede de suporte, sem comprometer sua autonomia. 8. Considere um botão de emergência à prova d'água. Atualmente, existem dispositivos simples que podem ser utilizados como colar ou pulseira e que acionam um alerta em caso de incidentes. Em situações de queda, isso é crucial. E, acima de tudo, não interprete isso como uma fraqueza. Cuidar de si é uma manifestação de amor próprio e consideração por aqueles que nos amam. A vida após os 65 anos não é um período para estagnar, mas sim para moderar o ritmo. Afinal, se o veículo é antigo, conduzimos com mais atenção, não é? Essas adaptações são semelhantes a organizar a casa antes de uma visita significativa, sutis, mas eficazes. O visitante é a sua própria saúde. Após tudo isso, espero que tenha compreendido que o banho, uma atividade tão simples, pode se transformar em uma armadilha se não for realizado no momento adequado e da maneira correta. A realidade é que não é a idade que nos torna frágeis, mas os hábitos que falhamos em ajustar ao longo do tempo. Um médico de 102 anos me ensinou, com um olhar sereno e uma frase memorável, que a saúde reside na rotina e a cura no respeito pelo próprio corpo. Esse conhecimento, simples e direto, tem o potencial de salvar vidas. A escolha agora é sua. Você está preparado para alterar um hábito em prol de sua proteção? Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com aqueles que ama. Às vezes, um conselho desse tipo pode prevenir um grande problema.